Oi gente, bem-vindos a mais um estudo musical. Bom, o estudo musical de hoje é sobre um espetáculo que é muito especial na minha vida. Inclusive vim aqui um pouco personalizada, como vocês puderam perceber. Que é o School of Rock, ou Escola do Rock. Bom, vou começar contando um pouco da história de Escola do Rock. Escola do Rock conta sobre a história de Dewey Finn, que é um roqueiro fracassado, que ele é expulso da banda dele nos primeiros 3 minutos de espetáculo. E aí ele mora com o melhor amigo dele, que se chama Ned Schneebly. O Ned, ele é professor substituto e o Ned namora com a Patty DiMarco, Que ela trabalha pro prefeito da cidade. e a Patty não gosta do Dewey porque ele mora lá de graça, ele não faz nada, ele não ajuda com as despesas da casa, além de ser folgado. Ele assim, ela odeia ele. E aí um dia ele tá sozinho em casa e ele recebe uma ligação da diretora de uma escola perguntando pelo amigo dele, dizendo que queria contratar ele. E a grana era muito boa, então o Dewey fingiu que ele era o Ned, o melhor amigo dele, e foi dar aula como professor substituto. Só que aí ele pensava que ele ia só chegar lá, tá bom, me dá o pagamento, e aí ele nunca mais ia aparecer lá. O Dewey acaba tendo que dar aula pra essas crianças, e essas crianças são muito certinhas. Sabe aquelas crianças que parecem mini robôs, não fazem nada de errado, cumprem todas as regras? Até o bom dia, senhorita Mullins. Não sei se vocês lembram do Carrossel. As crianças falavam, bom dia, senhorita... Eu não lembro o nome dela, mas enfim. Elas são tipo aquelas crianças, só que não são danadas. Elas são, tipo, muito certinhas. E aí o Dewey vê elas na aula de música e acaba percebendo uma oportunidade de corromper as crianças pro rock and roll e fazer elas participarem da Batalha das Bandas com ele. O sonho dele era ganhar a Batalha das Bandas. Bom, eu já falei um pouco demais, basicamente quase toda a história. Mas é uma história incrível que ensina muito. Ela fala sobre seguir os seus sonhos, nunca desistir. Ela fala também sobre a aceitação e principalmente sobre a quebra de barreiras. Agora vamos um pouco pro processo de criação. Bom, como muitas pessoas já sabem, já assistiram na infância, o Escola do Rock é baseado no filme Escola do Rock, de 2003, que teve como protagonista o Jack Black. Bom, o filme foi produzido pela Paramount Pictures, teve como diretor o Richard Linklater e como escritor o Mike White. Jack Black, Mike White. O musical teve como produção o Sir Andrew Lloyd Webber, o Glenn Slater e o Julian Fellowes. Agora vamos para os prêmios que Escola do Rock ganhou. School of Rock ganhou um Laurence Olivier Awards. Bom, Escola do Rock foi feita pelo Andrew Lloyd Webber e o Andrew Lloyd Webber é britânico. Então, a maioria das peças dele estreia na Inglaterra, mas Escola do Rock foi um dos poucos espetáculos, eu acho que foi Cats, o outro que lançou nos Estados Unidos. Então ele teve primeiro a sua estreia na Broadway e depois em West End. Ele estreou em dezembro de 2015 e ficou em cartaz até janeiro de 2019. Já em West End, a estreia dele foi em novembro de 2016 até março de 2020. No caso, assim, saiu um pouco antes da pandemia começar. E como vocês já sabem, a gente teve uma temporada brasileira que ocorreu ano passado, ocorreu de agosto até dezembro de 2019 e aconteceu em São Paulo, no Teatro Santander. E como eu já falo para todas as pessoas desse mundo, o meu irmão, Gabi, ele foi uma das 42 crianças que foram selecionadas pra fazer a Escola do Rock em São Paulo. Gente, sério, foi surreal. Inclusive, eu tô aqui com o Playbill, eu devia ter mostrado mais cedo. Inclusive, tá autografado pelo Arthur, esse aqui. E aqui eu peguei as assinaturas do elenco do meu irmão. Eles são muito lindos. Olha que ele. Cadê? Olha, gente, que coisa fofa. Enfim, eu também trouxe aqui uma coisinha que, assim, Gabi me perdoa. Eu trouxe o libreto dele, claro que eu não vou mostrar dentro, porque, enfim, não podemos, né? Mas, aqui, ó, exatamente as pessoas que eu falei. Andrew Lloyd Webber, o Glenn Slater e Julian Fellowes. E o espetáculo foi produzido pela Ateliê de Cultura. Olha que gente, o nome do meu irmão. Aí eu fico besta. Gente, sério, foi incrível. Acho que foi assim, mesmo eu não estando participando diretamente, foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu assisti mais ou menos 16 vezes Escola do Rock. E eu teria visto mais.
E tem muita gente que diz que o do Brasil foi muito melhor do que o dos Estados Unidos. A gente não tá aqui pra comparar, né? Quem somos nós pra julgar já julgando? Porque a energia das crianças era muito grande. Inclusive, eu acho que foi o próprio diretor, um dos diretores, porque vieram diretores de fora fazer tudo o processo pro musical ficar bonitinho. E eles falaram que a energia das crianças daqui do Brasil nem se compara, assim. É incrível como as crianças daqui tinham tanta energia. E agora vamos para a melhor hora, que é a hora das curiosidades. Bom, vocês sabiam que Escola do Rock faz referência ao filme Sociedade dos Poetas Mortos? Sim. Todas essas questões de um professor revolucionário, pensamentos modernos e uma escola rígida são meio que referência, sim, à Sociedade dos Poetas Mortos. Além disso, o musical também faz referência a uma música do Pink Floyd chamada Another Brick on the Wall, que fala sobre alunos presos em regras muito rígidas que acabam usando rebeldia para se libertar. Uma coisa que deixa todo mundo chocado quando as pessoas vão assistir o espetáculo e que o próprio Andrew Lloyd Webber fez uma mensagem e passa na frente de todos os espetáculos antes deles começarem, é que as crianças realmente tocam ao vivo. Teve crianças que tiveram que aprender a tocar instrumentos 2 meses antes da audição. Elas aprenderam literalmente por 2 meses, fizeram a audição e conseguiram passar. Gente, outra curiosidade é que aqui no Brasil nós tínhamos 42 crianças no elenco, que elas se revezavam em 3 elencos de 14 crianças. E o Escola do Rock, produzido aqui no Brasil, teve o maior elenco de teatro musical brasileiro, contando com 63 atores. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora, o nosso protagonista daqui, o Arthur Berges, que sério, não tem papel melhor que descreva aquela criatura, porque ele é incrível, gente, aquele homem contagia a gente com a energia dele. Ele era contado como a 43ª criança, porque, gente, ele era tão assim, elétrico, não parava um segundo, então a energia dele era tão forte, e o pessoal do elenco brincava que ele era a 43ª criança. Outra curiosidade é que aqui no Brasil, no palco, nós tínhamos 5 elevadores mecânicos. E aí esses elevadores, eles subiam e aí davam uma perspectiva muito legal, davam um ar muito, muito interessante pro espetáculo. E a última curiosidade é que aqui no Brasil foi a primeira montagem que não foi feita com a língua inglesa. Só tinha se apresentado em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália e na China, mas na China foi usada também a língua inglesa. É isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco mais sobre esse espetáculo que fez literalmente um pouco de parte da minha vida e da vida da minha família toda. Se vocês quiserem que eu conte um pouco de como foi até do processo de audição até o último dia do espetáculo, da experiência do meu irmão e traga ele aqui também para falar um pouco da experiência dele, deixem aqui nos comentários, deixem muito like, se inscrevam, mandem para os amigos, que aí eu trago outro vídeo falando mais profundamente assim sobre a Escola do Rock, sobre mais curiosidades. O meu irmão conta um pouquinho da experiência dele. É isso, um beijo, obrigada!